volta com mais um Prosa Jurídica e hoje o nosso tema é sobre o plano diretor. Eu estou aqui com o Dr. Henrique Alves, que ele é candidato agora a vereador e ele participou da coordenação do plano diretor aqui da nossa cidade, de Goiânia. Gostaria que você se apresentasse, por favor. Claro, Rayane, acho que primeiro é um prazer imenso, né, estarmos aqui hoje, conversar com você, com o pessoal que nos acompanha, né, sobre um tema que é tão importante para a cidade, né, que, digo eu, talvez seja a lei mais importante de um município, que é o plano diretor. E eu tive essa oportunidade, né, nesses últimos anos, enquanto secretário municipal de Planejamento e Habitação do município, de coordenar a revisão do plano diretor de Goiânia. E através dessa experiência, a gente teve a oportunidade de desenvolver um trabalho muito bom e principalmente de conhecer a nossa cidade, de entender as potencialidades da cidade, né, de entender o que nós precisamos melhorar enquanto município, enquanto moradores e moradoras da cidade de Goiânia. E isso nós começamos um trabalho exatamente no dia 16 de janeiro de 2017, trabalho esse que durou cerca de 2 anos, até o envio final do documento, do projeto de lei que se constitui o novo plano diretor de Goiânia para a Câmara Municipal, onde ele se encontra até hoje e está em análise por parte dos vereadores. Então é um projeto de grande importância, vai ser um prazer imenso a gente falar um pouco sobre o plano diretor e falar de forma descomplicada, né? Mostrar o plano diretor e efetivamente o impacto que ele tem na vida de todos os moradores da nossa capital. Além dessa experiência, né, enquanto secretário, a gente teve várias outras ações de regularização fundiária, coordenando boa parte dessas obras que nós estamos vendo aqui no município de Goiânia, e agora com essa nova missão de uma pré-candidatura a vereador, que é uma missão que eu nunca fui político, sempre fui técnico, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar, eu acho que as pessoas que têm conhecimento, pessoas do bem, têm que dar sua contribuição na política, né, no legislativo, para que a gente possa de alguma forma mudar essa realidade que temos aí hoje. Mas de qualquer forma, vamos falar sobre o nosso assunto de hoje, que é o plano diretor, que é um assunto muito interessante para toda a cidade. Só fazendo um comentário, você disse que não foi político, você não foi um candidato ainda, né? Mas na verdade, com a organização do plano diretor, né, você de certa forma contribuiu já, né, para a política, porque o plano diretor, né, como ele organiza, né, as relações urbanas, né, da cidade, né, tem a função social, não deixa de ser um ato político, né, muito importante, né? Então ele já veio contribuindo. Não, sem dúvida, né? É uma expectativa de uma contribuição, queira ou não, ao plano que delimita o desenvolvimento da cidade nos próximos 10 anos, né? Para as pessoas terem uma ideia, né, o plano delimita, por exemplo, aonde eu posso construir determinada construção, aonde eu vou ter comércios mais pesados, onde eu vou ter comércios de bairro mais leve, aonde eu vou poder construir prédio, onde eu não vou poder construir prédio, aonde serão os eixos do transporte coletivo, né, os principais eixos de transporte e mobilidade da cidade, aonde é área urbana, aonde é área rural, das diretrizes aí norteadoras da política pública nas áreas, por exemplo, de educação, de saúde, ou seja, ele estabelece uma série de medidas que efetivamente trazem um impacto na vida de cada um, né, o dia a dia mesmo. Acho que não tem uma lei que tenha esse impacto tão grande, né? Desde as regras de como eu construo, né, a minha casa, né, de que forma eu vou construir a minha casa, a calçada, por exemplo, né, a calçada acessível, uma série de outras regras que fazem parte do nosso dia a dia, do ir e vir aí nas cidades e que tornam o plano diretor um instrumento tão importante como, por exemplo, a geração de emprego e renda, né, vai ser algo que a gente vai discutir ainda muito nos próximos anos em razão de toda essa crise que nós estamos vivendo no coronavírus, que é só o começo. Acho que a parte econômica, né, ela vai ser uma discussão que a gente vai ter que travar de forma muito mais presente, principalmente no ano que vem, e isso tudo se relaciona e tem tudo a ver com o plano diretor. Sim, porque ele regula, né, a vida privada das pessoas e sempre pensando na coletividade, né? Você estava falando sobre o projeto, né, do plano diretor, você pode contar alguns artigos que compõem esse projeto? Claro, sem dúvida, né? Acho que o primeiro passo no plano diretor foi nós estabelecermos aí uma verdadeira radiografia da cidade. Ou seja, nós coletarmos dados, coletarmos informações a respeito de como funciona a cidade de Goiânia. Isso nós fizemos no início da revisão
pegando dados de toda a natureza, por exemplo, a população por quilômetro quadrado de cada bairro da nossa capital, até para nós definirmos, por exemplo, aonde eu vou poder ter construções com maior potencial construtivo, prédios, gabarito, esse tipo de coisa, e aonde eu vou dar uma desacelerada na cidade. Então, isso tudo tem que ser calculado, né? Questão de atividades econômicas, quais os bairros que eu tenho mais, aonde eu preciso levar um potencial maior, questão cultural, parte histórica da cidade, foi muito bem tratada. Então, é um plano que ele vem com a mesma base do atual plano, que é de 2007, se eu não me engano, que tem esse mesmo fundamento, mas com adequações, com melhorias, né? Então, nós tivemos, Rayane, só para o pessoal entender, uma mudança muito grande em 2007. Goiânia ela foi pioneira em planejamento urbano, no sentido de que hoje Goiânia adota um modelo que é referência no Brasil, que é a questão da construção de empreendimentos com maior peso, né, com maior densidade ao longo dos seus eixos de transporte, né, esquecendo um pouco aquela questão de zonas, né, onde você tinha setores, por exemplo, o setor Bueno é um exemplo muito claro disso, setor Oeste também, onde todo setor tinha gabarito, por exemplo. Para crescimento. Isso, para crescimento. Hoje é um pouco diferente. Hoje, isso é distribuído ao longo dos eixos de transporte da cidade. Por que isso? Para as pessoas entenderem. Justamente porque ao longo dos eixos é onde eu tenho maior capacidade de absorver esse público, essas pessoas, né? Onde eu tenho transporte coletivo, é onde eu tenho atividades variadas de comércio, de serviço que vão atender essa população. Então tudo isso é pensado para que a gente consiga ter uma cidade sustentável ao longo desses anos. Então o novo plano diretor, ele veio com essa proposta, né? Ele já continuou, claro, com adequações. E aqui eu cito alguns exemplos práticos para as pessoas entenderem. Jardim Goiás e Alto da Glória, né? que é um bairro extremamente adensado aqui de Goiânia. Alto da Glória principalmente, o Jardim Goiás a gente ainda tem algumas áreas públicas que diluem esse adensamento, mas são bairros onde a prefeitura teve essa opção de cancelar o crescimento, ou seja, de frear um pouco essas construções em razão da própria densidade que estava se tornando esses locais. Já outros locais passaram a ter um potencial maior. A exemplo ali do Jardim América, ali pós-Praça da Nova Suíça, né? Onde eu tenho a Praça T63, Praça Nova Suíça. Dali em diante não se poderia construir prédio. A proposta é que se passe a ter um potencial maior naquela região, até chegando ali no bairro Anhanguera, Jardim Atlântico, Sesc Faz Salvilha, aquela região lá, né? Então, assim, isso tudo é pensado no plano diretor, justamente para que a cidade como um todo possa crescer e possa, claro, gerar qualidade de vida para a sua população. E é importante também a gente falar, eu não sou especialista, né, nessa área, mas eu sei que tem alguns estabelecimentos comerciais que eles não podem, né, ser construídos em determinadas regiões. Por exemplo, se for muito próximo a uma escola, tem um respeito mínimo, né, de distância, né, então até essa questão de segurança é considerada, né, no plano de... Claro, é observado sim, acho que bem lembrado, né? E toda a parte comercial, ela também é vinculada ao sistema viário, né? De que forma? Goiânia, ela possui graus de incomodidade, né? Que a gente chama, de acordo com a atividade a ser exercida, varia de 1 a 5. Então, por exemplo, atividades de grau 5, né? Que seriam as mais impactantes, que seriam indústrias de grande porte, atividades que têm um potencial poluidor maior, elas só podem ser desenvolvidas nas proximidades do que a gente chama de via expressa, ou seja, vias como a BR, como o GO, né, a Perimetral Norte, é um outro exemplo também, vias que tem caixa, inclusive para fazer para circular essa própria mercadoria que é produzida nessas indústrias. Então isso vai variando de acordo com a capacidade de suporte do local, capacidade de suporte da via. E, obviamente, você tem alguns casos, como escolas e hospitais, onde você tem determinadas atividades que tem que manter alguma distância, né? Exemplo de postos de combustíveis, ela tem uma distância mínima que você tem que manter desse tipo de empreendimento. Tem outros detalhes que o plano diretor estabelece as bases gerais e que leis específicas vêm para regulamentar essas situações.
Na parte econômica, a gente está criando pela primeira vez em Goiânia, Raiane, polos industriais que não existiam em Goiânia, então a gente está passando a delimitar 3 polos, né, que vão existir. Claro que isso não surge do dia para a noite, mas já é um direcionamento onde a gente vai ver em Goiânia daqui 5, daqui 10 anos isso começando a surgir e uma possibilidade, inclusive, para gerar emprego, gerar renda, facilitar a vinda de novos investimentos para a capital. Além de, claro, um ajuste nessa questão dos próprios graus de incomodidade, aonde eu posso determinar a atividade, onde eu não posso, sempre com um parâmetro de, claro, flexibilizar, simplificar a questão de vinda de empresa, mas com controles que são necessários, como é o caso das licenças ambientais, dependendo, claro, do tipo de comércio, de indústria que foi exercida, também os estudos de impacto, né? Estudo de impacto de vizinhança e estudo de impacto de trânsito também, dependendo do tamanho da atividade. Eu até li uma notícia, né, falando que a gente tem aqui o Secov, né, que é o sindicato, né, Sim. da indústria imobiliária, e eles estavam elogiando, né, esse projeto do plano diretor aqui de Goiânia. O Secov sempre foi um grande parceiro, assim como a própria OAB, né? O Secov ele trabalhou em parceria conosco durante toda a elaboração do plano, não só o Secov, né? O plano ele tem que ser transparente, ele tem que ser aberto para a população, então nós tivemos Ele é democrático, isso, das mais variadas entidades, né, participando da elaboração do plano. A OAB participou, fizemos audiência pública, inclusive na própria OAB, assim como o CREA, que é o Conselho de Engenharia, assim como o CAL, o Conselho de Arquitetura, ONGs que mexem com a área social, a área de moradia, assim como o Secov, a ADM, Sinduscom, que são entidades vinculadas ao mercado imobiliário, né, várias entidades, pessoas físicas e jurídicas que tiveram a oportunidade de dar a sua contribuição. Foram 9 audiências públicas, 10 oficinas que foram feitas, além de algo inédito que foi a possibilidade de participação das pessoas via o próprio site da prefeitura. Foi criado um site do plano diretor, que eu até deixo aqui em aberto, é o goianiadofuturo.blog, para que as pessoas que tiverem curiosidade possam entrar nesse site e pesquisar, claro, entender como é que funciona o plano diretor. Lá a gente tem o mapa interativo do plano para as pessoas entenderem isso, como é que isso vai se dar ao longo da cidade, né? O próprio projeto de lei, apresentações que foram feitas, atas das reuniões, está tudo lá. E é importante, claro, as pessoas irem lá, pesquisar, tirarem suas dúvidas. Como o projeto está na Câmara, ainda às vezes é possível encaminhar requerimentos para a Câmara, pleiteando algumas situações que é lícito, né, que é importante, e claro, torcendo sempre para que o projeto seja analisado de uma forma técnica, de uma forma transparente, de uma forma ética, e volte para a Prefeitura para que o prefeito Iris possa sancionar o projeto e que essas boas novas, né, que essas novidades boas do plano diretor possam quanto antes serem colocadas em práticas aqui em Goiânia. É verdade, é o que a gente está querendo muito, né? Com certeza. E eu queria aproveitar também para que você falasse um pouco dos seus projetos. Eu tenho acompanhado você nas redes sociais, eu vejo que sempre tem uma novidade, um projeto, e eu acho muito bom essa proximidade que você tem, essa preocupação com toda a população. Sem dúvida. Você já vem assim, não é de agora, né? Já vem desde a época que você já estava, né? Auxiliando no planejamento, e agora está mais em evidência. Exatamente, né? A gente, na Secretaria de Habitação, nós desenvolvemos vários projetos, né? O plano diretor é um deles que eu tive a oportunidade de estar à frente, mas eu acho que um projeto que é bastante interessante, que é bastante bacana, né? Que a gente teve a oportunidade de desenvolver na Secretaria foi justamente a parte social e de moradia, que é uma área que eu tenho uma paixão muito grande, que eu atuo, que eu gosto de estudar sobre isso, sobre regularização fundiária, né? Que é uma pauta muito relevante, não só em Goiânia, como em qualquer município aqui do Brasil. Nós tivemos a oportunidade de criar o programa Minha Primeira Escritura, por exemplo, que possibilitou a entrega de mais de 9.600 escrituras em toda a cidade de Goiânia. Em bairros que estavam ocupados aí há 20, 30 anos e que as pessoas ainda não tinham essa dignidade, esse benefício, né? É só fazendo um adendo, só para a gente explicar que a regularização fundiária, para quem ainda não sabe, né, que a gente está falando da EUBS, tem uma função social, é para aquelas pessoas que elas ocuparam, né, algum determinado terreno, né, de órgãos públicos, moram lá, construíram suas vidas, têm suas famílias, mas elas ainda, né, como você disse, não tiveram a escritura, né?
Então, esse é um papel extremamente relevante. Eu vejo, né, algumas pessoas, elas ficam bastante emocionadas, né? Porque é algo que ela sem dúvida, se esperou a vida inteira e às vezes ela nem recebe ela própria, vai ser as pessoas descendentes, né, os seus filhos, né? Isso. Então, assim, é justamente o que você falou, sensibilidade né? muito grande, Dá uma né, dignidade para as isso. pessoas e você percebe pela emoção que as pessoas sentem quando ela recebe aquele documento que ela esperou por tanto tempo. Então, são Porque, imóveis... assim, direito à moradia, né? A Claro, dignidade, né? previsto inclusive como cláusula fundamental da nossa Constituição. Então nós temos bairros que a prefeitura entregou ao longo dos anos, né, que foram doações de lotes ou mesmo de casas, e que não possuíam ainda esse benefício, né? Não só a prefeitura entregou, às vezes ocupações que já estão consolidadas. Então a lei, como você falou do REURB, que é a 13465, ela possibilitou essa simplificação do procedimento. E Goiânia foi pioneira nesse sentido, né? Nós fomos a primeira capital que utilizou o sistema do REURB-S, né? Para que a gente pudesse fazer o que a gente fez aqui em Goiânia, de regularizar esse tanto de moradia, de possibilitar essa dignidade para várias pessoas. Além disso, a gente conseguiu entregar mais de 3 mil unidades habitacionais no Cerrado 10, no Nelson Mandela, proporcionando aí doação de lotes também, que a gente fez em algumas situações, principalmente naquelas áreas de risco, áreas beiras de córrego, ou então áreas, por exemplo, que tem um interesse público, como é o caso da Leste-Oeste, que inclusive está em obras, né? Que tinha alguns pontos onde nós tínhamos famílias que estavam morando de forma irregular ali no leito onde será a avenida, e nós tivemos que, através de acordos, né, para não deixar, obviamente, ninguém desamparado, fazer uma doação de lotes, tentar amparar essas pessoas, dar essa oportunidade pelo menos, para que hoje o prefeito pudesse estar entregando aquilo que ele está entregando, várias obras da cidade inteira, né? E claro, tudo isso teve um planejamento prévio que envolveu essa parte também da regularização fundiária e da habitação, e claro, a questão do planejamento de obra, para que a gente pudesse ter aquilo que nós vamos ter em Goiânia, né? Algo que já era necessário há muitos anos, né? Extensão da Marginal Botafogo, que é um projeto dos anos 80, para você ter ideia. A Leste-Oeste, que é um projeto também de anos, que nunca aconteceu. Então, vários projetos que em pouco tempo já estão em obras e em pouco tempo já serão uma realidade aqui na nossa cidade. É só uma curiosidade, você tem ideia de quantas pessoas, quantas famílias foram beneficiadas com esse projeto, esse é ao longo do tempo que você... Sim, nós tivemos, assim, em relação às escrituras, foram algo em torno de entre 9.000 e 9.600 escrituras que foram entregues no total. De casas doadas, nós tivemos algo em torno de entre 2.800 unidades habitacionais, mais ou menos, assim, no Cerrado 10 e no Nelson Mandela, que foi uma parceria com a GEAB do Estado. E nós tivemos também algumas situações de doação de lotes também, que a gente não sabe exatamente quanto, porque isso ainda está ocorrendo, né, da prefeitura, é uma política constante, mas que vai totalizar em torno de 800, mais ou menos, lotes públicos, onde a prefeitura vai atender famílias carentes de interesse social dentro da regulamentação não só do REURB, como da lei que regulamentou o REURB a nível de município, que é a Lei 10.231. E antes de a gente finalizar, gostaria que você falasse mais de um projeto assim, porque você tem vários, né? Tem um projeto, Rayane, que eu pessoalmente acho muito interessante, que é o Adote uma Praça, um projeto que a gente teve a oportunidade de implementar aqui em Goiânia, né? Você tem outros municípios que possuem, como é o caso de São Paulo, por exemplo, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre tem isso também, que é a possibilidade de você ter os espaços públicos do município, praças, canteiros, adotados por pessoas físicas, jurídicas, entidades, empresas, né? Para que essas pessoas possam manter esses espaços, em alguns casos revitalizar esses espaços e ter em troca, por exemplo, a publicidade, expor a marca desses espaços, né? Somente com isso a gente teve a adoção de mais de 23 espaços aqui em Goiânia, praças, que foram algumas revitalizadas. Acho que o maior exemplo, que é o marco, eu convido todos a conhecer a Praça ali do Moreira, né? O pessoal chama de Praça do Amor agora, inclusive por causa do coração, que ficou bem bacana, ficou bem legal. Bem cuidado. Então lá foi um projeto em parceria com o Supermercado Moreira.
Nós temos, por exemplo, o Coreto e o Relógio, que é um projeto em parceria com a CASAG, Caixa de Assistências, que adotou e que hoje mantém aquele espaço lá, né? Nós temos 2 praças ali no setor aeroporto, uma adotada pelo Agostiniano, a outra pela Toctal, né? Empresa, a construtora Toctal. Nós temos no Parque Amazônia, nós temos vários pela Engenharia, temos aquela Praça do Kingdom ali no Nova Suíça, que foi adotada, e que as empresas têm essa responsabilidade. Isso, também tem. Então, assim, são vários espaços públicos que foram adotados por empresas particulares que mantêm esses espaços, ou seja, o município tem uma economia com isso, pode aplicar o dinheiro que ia ser gasto naquele local em outros espaços por toda a cidade, inclusive nas praças mais afastadas do centro da cidade, e é um projeto que todos ganham, né? Ganha o município, ganha a empresa que tem o seu marketing, a sua publicidade ali, e que, sem dúvida, trouxe um ganho muito grande, que a gente já consegue sentir isso aqui em Goiânia, e a gente espera que isso se continue a expandir, né? Ainda mais. E as pessoas também, os moradores, né? As pessoas que visitam aquela praça também ganham, porque elas têm uma maior segurança, a praça está bem cuidada, então elas podem, né? Agora não tanto, né? Por conta da época da pandemia, mas elas podem sair com seus filhos, né? Passear, tem um momento de fazer alguma atividade. Né? Sem dúvida, né? E, claro, proporciona o que é o objetivo final, que é a qualidade de vida, né? Para aquelas comunidades, para aquelas pessoas que moram ali nas proximidades. Olha, eu agradeço muito, sei que a sua agenda é muito cheia. Que isso. Está bem comigo, a sua disponibilidade, sua atenção por estar participando aqui, concedendo para a gente essa oportunidade de saber um pouco mais sobre o plano diretor aqui da nossa cidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rayane, estou sempre à disposição, um prazer imenso participar contigo aqui, né, dessa entrevista, e me coloco sempre à disposição, né, para a gente conversar sobre esse assunto, sobre outros assuntos que podem ser interesse, né, daquilo que a Prefeitura vem fazendo, que a Secretaria de Planejamento fez, e que a gente possa contribuir de alguma forma aí com informação para as pessoas. Bom, então até o próximo programa, gente.